Bom, pessoal, a nossa aula sobre parafuso sem fim e coroa, novamente, está baseada no conteúdo desse livro aqui, tá bom? Que é do Sarkis e Melconian, já mostrei para vocês, é o mesmo autor lá do livro de resistência que vocês trabalharam. E da mesma forma que nós analisamos as engrenagens cilíndricas de dentes retos e dentes helicoidais, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui também, falando do parafuso sem fim e coroa, tá bom? Vocês perceberam que existem muitos cálculos envolvidos nisso daqui, bom? Mas se você também percebeu isso, dá para notar que se você montar tudo isso numa planilha do Excel, juntando isso, você não precisa mais se preocupar. Fez uma vez, acabou, né? Porque é muita coisinha, só que uma depende da outra, e acaba que, ao entrar com alguns dados principais, você já consegue dimensionar tudo automaticamente, se você souber programar direitinho no Excel. Não é complicado. Vocês viram que a coisa mais difícil que vocês vão ver na aula de hoje é uma raiz de índice 8. Raiz oitava, né? Quadrada, raiz cúbica, aí tem a raiz oitava. Mas que também é muito simples de inserir isso lá no Excel. Então, sugiro para vocês, caso vocês queiram ter esse material disponível aí para consultas futuras, que vocês planifiquem essas equações, esses módulos que a gente está estudando, desde lá de torque, polias e correias, né? Já planifica isso, que fica o material para você, né? Que aí, quando você precisar, você não precisa procurar livro, você não vai precisar procurar as referências, assistir 1 hora de aula aqui para entender um assunto, não, já vai estar pronto. Daqui 10 anos, se você precisar, já vai estar na mão aí, né? Sei que vocês já me falaram que tem algumas pessoas de vocês que entendem mais de Excel, é a chance de brilhar aí, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje? Inicialmente, deixa eu compartilhar aqui primeiro, né, que fica mais tranquilo. Pronto, acho que já estão vendo. Vamos lá. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui um link aqui só de uma simulação para a gente ver isso aqui funcionando de forma como se fosse um vídeo ali. E aqui tem algumas ilustrações para que a gente possa entender o funcionamento dessa questão do parafuso sem fim e coroa, tá bom? Eu vou clicar aqui nesse link só para mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. Vocês estão vendo aí como que funciona essa questão do parafuso sem fim e coroa? A gente já viu isso quando a gente estudou aquela questão dos redutores, mas aqui a gente tem a oportunidade de ver com um pouco mais de detalhe. Eu tenho aqui esse eixo, e eu tenho aqui um outro eixo que passa aqui, que vai estar trabalhando com essa coroa aqui. Esse eixo aqui, ele vai estar acoplado a alguma fonte de potência, no caso, um motor elétrico, e vai trabalhar com essa coroa através de uma rosca sem fim, ou um parafuso sem fim. A mesma nomenclatura vocês vão encontrar em vários lugares. Rosca sem fim, parafuso sem fim. O que acontece? Enquanto o motor está girando, ele está transferindo potência para esse eixo aqui. Concorda? Deixa eu para cá. Enquanto o motor está girando, ele está transferindo potência para esse eixo, que está fazendo girar essa rosca sem fim, que está trabalhando acoplada nos dentes dessa coroa aqui. Obviamente, vocês estão vendo que existe uma certa inclinação nesses dentes aqui dessa rosca, porque é uma rosca, né? Se ela não fosse inclinada, não daria para fazer um filete contínuo, ia ser um rasgo aqui nesse parafuso, nesse eixo aqui, né? Então, assim, para fazer esse formato da rosca, ela tem que ter uma inclinação, né, que à medida que essa inclinação vai andando em cima desse parafuso, ela vai formando os dentes aqui desse parafuso. Só que a gente não pode falar que isso aqui são dentes do parafuso, porque é como se fosse um único dente, tá? O que acontece é que esse único dente ele vai trabalhando e vai empurrando essa coroa de forma a produzir esse movimento de giro aqui também. Ou seja, eu tenho aqui uma defasagem dos eixos em 90 graus, porque esse aqui está assim, e esse aqui está nesse sentido, está em 90 graus. Eu consigo fazer uma relação de redução muito eficiente, porque à medida que isso aqui está girando muito rápido, eu consigo reduzir essa rotação
né, trabalhando com os diâmetros, tanto de uma como de outro, para reduzir essa velocidade que sai aqui, essa velocidade de rotação, essa rotação que está saindo aqui no meu eixo da minha coroa, né? Com isso, eu consigo aumentar e muito no torque. Bom, é aqui que funciona. E vocês podem ver que o perfil dos dentes dessa coroa aqui, ele tem meio que um abaulado aqui para baixo. Ou melhor, um côncavo, né? Não. Ele tem essa circunferência aqui para baixo. Eu confundo se é côncavo ou convexo. Depois, se alguém puder me ajudar aí, né? Ele tem esse abaulado aqui para baixo, que é justamente para poder acoplar. Encaixar, né? Isso, justamente para poder acoplar corretamente com esses filetes aqui da rosca. Bom? E além do que, eles também não são retinhos, não. Eles são, de certa forma, inclinados. Ou seja, isso daqui é uma coroa de engrenagem helicoidal. Eles são inclinados para fazer o acoplamento junto com isso daqui. Bom? Então, quando a gente for calcular essas coisas, essa coroa aqui, ela vai levar muitos dos princípios que a gente aprende lá para fazer o cálculo das engrenagens helicoidais. Tá? E o parafuso, por ser uma rosca contínua, a gente vai ter que fazer uns cálculos diferenciados para eles, somente para ele aqui. Bom? Aqui. Então, eu achei essa simulação no vídeo aqui do canal, achei legal trazer aqui para vocês que vocês vejam como é que funciona. Aí tem um detalhe. O que acontece? Se eu tenho um motor girando aqui, eu tenho esse acoplamento entre o filete aqui da rosca do parafuso e os dentes dessa engrenagem, dessa coroa. Como que acontece a transferência de potência e de movimento? É uma coisa que acontece por atrito, né? Da mesma forma como das outras engrenagens, eu tenho um atrito, aqui eu preciso desse atrito para que eu tenha esse sentido que, uma vez que essa rosca está girando, ela vai empurrando os dentes que estão presos dentro dela aqui. Né? Ou seja, como isso aqui está fixo e isso aqui está sempre girando, eu vou ter sempre um trabalho de atrito aqui entre os filetes e os dentes dessa coroa. Tá? Aí acontece o seguinte, a gente até comentou em certo momento aí durante o semestre, quando a gente conversou sobre redutores, que a gente tem aqui, beleza, uma rotação de entrada, reduz para uma rotação de saída. Com isso, eu tenho um torque de entrada, só que como a rotação caiu, eu tenho um aumento do torque de saída. Aí, em certos momentos, a gente conversou, falando que, então, quer dizer que o contrário também pode acontecer, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma rotação muito baixa entrando aqui, como se eu estivesse pegando esse eixo de saída e acoplasse o motor nele. Só que o motor com a rotação bem baixinha e um torque muito grande. De forma que, se eu entrasse com um torque grande aqui, uma rotação bem baixinha, eu teria o sentido reverso. Essa reversibilidade faria com que essa coroa girasse, e esse parafuso aqui, por conta do giro da coroa, né, a coroa ia empurrar esses filetes para trás, fazendo com que esse eixo aqui girasse mais rápido, uma rotação maior, só que com um torque muito menor. Né? A mesma coisa de um sentido, só que no sentido inverso. De fato, isso acontece. Só que tem que essa reversibilidade, ela só acontece quando certas condições são atendidas. Bom, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, só que para vocês entenderem o que acontece. Na prática, o que acontece é que eu tenho isso aqui numa caixa, né? Isso aqui vai estar numa caixinha, aí isso aqui vai estar, eu acoplo o motor e eu utilizo isso aqui como redutor. Na prática é isso, o motor vai estar aqui e eu reduzo para sair para cá. Mas tem alguns detalhes que vamos dizer assim, fazer com que eu consiga fazer o reverso disso aqui. Vamos ver um detalhe aqui, por favor? Seguinte, aqui, ó, esse aqui é a caixinha que eu falei, do redutor. Eu coloco o motor aqui, isso daqui eu tenho um helicoidal, uma rosca sem fim, né, um parafuso sem fim, uma rosca sem fim, que vai trabalhar aqui com essa coroa que está aqui dentro, que vai dar esse torque de saída aqui. Eles trabalham dessa forma aqui, né, esse aqui é o acoplamento aqui do filete com os dentes, esse aqui é o videozinho que eu mostrei para vocês. Só que aí tem um detalhe. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Esse aqui é o PDF que vocês têm aí para estudar, né, que eu passei para vocês.
No final, aqui na página, deixa eu ver aqui, na página 31, a gente vai começar a falar sobre parafuso sem fim e coroa. Aqui na 32, a gente vai ter esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo de inclinação do filete lá da rosca do parafuso sem fim, tá? A gente tem esse ângulo aqui. Aí é o seguinte, eu vou mostrar para vocês esse slide, tá? E aquele ângulo, ele está representado aqui, ó. Apesar de lá tá com essa letra aqui, gama isso aqui? Acho que é um gama, né? Apesar de aqui estar com a letra gama, e aqui está com a letra beta, é a mesma coisa, é o mesmo ângulo, só a nomenclatura que mudou. Olha? Aí o que acontece? Esse ângulo beta aqui, ó, vai estar nesse eixo aqui. Só que eu vou ter que fazer um ajuste com esse ângulo para encontrar o beta limite. Jonathan, o que é o beta limite? O beta limite é o ângulo máximo em que você consegue ter reversibilidade. Se você encontrar o beta limite, e a gente vai fazer um esquema aqui, e esse esquema der acima do beta limite, quer dizer então que ela não é reversível. Tá? Esse sistema de acoplamento aqui, ó, se o meu beta limite, eu vou calcular o beta limite, aí eu vou fazer um outro detalhezinho lá, que se esse detalhe der acima do beta limite, ou seja, por isso que é o limite, né, eu não consigo ter reversão. Se der abaixo, dá reversão. Agora? Vamos explicar aqui esse detalhe para vocês. Esse beta limite aqui, ó, ele vai ser dado por essa equação aqui. Não vou cobrar esse lugar nenhum não, tá, pessoal? Só estou explicando para vocês saberem para vocês entenderem isso aqui. Esse beta limite é igual a 90 menos o arco tangente desse ângulo aqui, ó. O que é esse mi ou ni aqui, né? Essa letrinha grega aqui? Ela vai ser o coeficiente de atrito entre a coroa e o parafuso sem fim. Tá bom? Lá do segundo grau, vocês lembram que quando vocês estudam atrito, uma das variáveis que a gente tem que considerar quando está estudando atrito é o material dos elementos que estão atritando, né? Porque se eu tenho ali concreto e concreto atritando, eu tenho um coeficiente de atrito. Se eu tenho concreto e aço, eu tenho outro coeficiente de atrito. Se eu tenho aço, que é o material que a gente faz o parafuso sem fim, e eu tenho bronze, que eu vou confirmar aqui, mas eu acho que é bronze mesmo. Eu confundo bronze com cobre, mas é bronze mesmo. Bronze é mais resistente. É isso mesmo, é bronze. Vocês me perdoam, pessoal. Sempre um lapso meu, eu sempre confundo bronze com cobre aqui. Se eu tenho, então, a coroa, que é isso aqui. Cadê? Essa coroa, perdão, se eu tenho aqui o parafuso sem fim, que é de aço, e a coroa, que é de bronze, você pode até ver aqui, ó, a cor dela é diferente, ela tem esse aspecto mais amarelado, e o aço é esse prateado que a gente já conhece. Se eu tenho dois metais diferentes, então eu tenho um coeficiente de atrito específico entre eles, tá? O coeficiente de atrito entre o aço e o bronze, para esse caso aqui, é em torno de 0,045, é um número dimensional. 0,045, tá? Quando a gente calcula isso daqui, ó, esse beta limite, 90 menos o arco tangente de 0,045, vai dar em torno de 87,5. Depois, quem está com aquele aplicativo da HP, eu tive que desinstalar aqui, que estava dando um problema aqui. Quem está com aquele aplicativo da HP lá, depois faz essa conta aqui. 90 menos arco tangente de 0,045. Vai dar em torno de 87,5. Tá? Arco tangente é a mesma tangente menos 1? O arco tangente você vai pegar aqui, ó. Sim. Na HP. Não é, Rafael? Sim, senhor. Eu lembro da Tuane falar isso. Isso. Aqui, ó, para fazer na HP, você pega aqui, ó, o shift branco, o shift à esquerda, tá? E clica aqui, ó. Tá vendo o botãozinho da tangente? Do ladinho dele aqui tá a tangente, é o arco tangente.
É só você digitar shift para a esquerda, tangente, que vai pegar o arco tangente, aí você insere o 0,45. Eu estou com a HP na mão aqui, mas o aplicativo no computador eu não tenho aqui mais para fazer a continha. Qual que é a conta? 90 menos arco tangente de 0,045. 90 menos... 87,42. Tangente quanto? 0,045. Quanto que deu? 87,4. Tá certo, a tangente é menos 1 mesmo. Beleza. Aí o que acontece, ó? Nessa escala aqui, ó, eu tenho aqui o 87 e o 88. Obviamente, então, que o 87,4 está mais ou menos no meio dele aqui, certo? Vamos pegar aqui mais ou menos aqui no meio dele para fazer 87,4. Aí vocês vão ver o seguinte, como é que eu vou ler esse diagrama? Esse diagrama é o seguinte, eu tenho aqui, ó, número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Esses números, eles significam o número de entradas de rosca no meu parafuso sem fim. Jonathan, o que é isso? Número de entradas de rosca. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É como se eu fizesse a rosca, em vez da minha rosca pegar todos os filetes, fazendo esse helicoidal aqui, ó, a minha rosca ela vai iniciar aqui, aí ela vai lá atrás e vai pegar esse dente, ela continua rotacionando, vai pegar esse dente, ela vai pulando um, para que eu consiga entrar com um outro filete de rosca no mesmo, defasado de 180 graus, né? Para entrar aqui e fazer um outro filete de rosca no meio desse filete que eu já fiz. É como se eu tivesse um filete de rosca com um passo desse tamanho. Como se eu tivesse Deixa eu mudar isso aqui, peraí. Deu para ver, né? É como se eu fizesse um filete de rosca, só que o passo é desse tamanho. Aí depois eu pegava e fazia um outro filete de rosca, pegando desse esquema aqui, ó, pegando o passo anterior e fazendo um dentro do outro. Tá? Eu consigo fazer isso de forma muito fácil no torno, né? Gente, eu não tinha planejado isso, não, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Torno mecânico, rosca. No semestre que vem, eu que vou dar essa disciplina aqui para vocês de usinagem, tá? Aí eu vou explicar com um pouco mais de calma. Mas imagina que isso aqui, a gente está vendo um torno mecânico, tá? Aí o que acontece? Eu vou fazer um filete da rosca. Só que esse filete, ele não é nessa largura de passo aqui, ó. Eu vou pegar tipo um passo nesse comprimento aqui, ou seja, a minha rosca, o filete dela, ele vai ser um pouco mais alongado. É como se eu pegasse a mola e espichasse ele, tá? Aí o que acontece? Eu termino de fazer esse filete, eu volto com essa ferramenta aqui para trás. Esse cabeçote aqui, ó, ele tem ali um volantezinho ali atrás, que à medida que eu giro o volante, ele avança um pouquinho. Ele avança ou recua, né? Aí eu consigo, dependendo do número de voltas que eu dou naquele volante, eu consigo avançar um pouco aqui no passo, de forma que o próximo filete que eu vou fazer vai estar no meio do passo que eu já executei. Bom, não sei se ficou fácil de entender com essa imagem aqui, né, como que eu faria isso aqui no torno, mas não é nada complicado, é só movimentar esse cabeçote um pouquinho para frente aqui, para que a ferramenta fique posicionada no meio do filete que eu já executei. Bom, isso vai me dar a quantidade de entradas que eu vou fazer aqui, no meu parafuso sem fim. Eu posso fazer uma só entrada, que aí é uma rosca contínua. Eu posso fazer duas, né? Aí os meus filetes vão estar, a entrada dos filetes aqui nesse eixo vão estar defasados em 180 graus. Eu posso fazer três,
aí eu vou ter que avançar aquele cabeçote de forma a que os filetes fiquem defasados, ó, 360 por 3, vai ficar defasado em 120 graus. Muito tranquilo de fazer. Quatro entradas, eu vou defasar em 90 graus. Tá? Então, essa questão de entradas no meu sem fim aqui, é tranquilo de fazer. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê que a gente faz isso, tá bom? Mas já entendam que existe essa questão do número de entradas no meu parafuso sem fim aqui. Ok, se eu sei que tem números de entradas diferentes no sem fim, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que o meu beta limite é 87,5. Olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar aqui uma linha, depois eu aumento a espessura dela aqui, né? Só para ficar legal. Eu vou pegar uma linha aqui no mais ou menos no 87,5, que é a metade da distância aqui, e vou encostar no meu número de entradas. Deixa eu aumentar isso aqui. Vermelho. Ok, aqui ficou mais visível, né? Eu saí lá do meu beta limite e vou encostar no meu número de entradas. Ou pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser 4, 5 ou 6. Né? Vamos dizer que é duas. Ou melhor, vamos dizer que é uma aqui. Se eu tenho só um filete, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa linha que eu acabei de fazer, ela ainda está encostando lá num filete de entrada, tá? E ela vai encostar nesse eixo aqui também, ó. Ou seja, eu calculei aqui, encostei aqui e projetei isso aqui até esse eixo aqui. O que é esse eixo? Esse Q aqui, cuidado para não confundir, tá, pessoal? Esse aqui está com a nomenclatura diferente, aqui é beta, lá no outro é um gama lá, né? Mas a gente tem que... Porque lá no outro vai ter um Q também, que não tem nada a ver com esse Qzinho aqui, não. Mas só para vocês entenderem, esse Q, qual que é o nome dele? Que eu até anotei para não esquecer. O nome dele é chamado de coeficiente diametral. O que ele significa? A gente vai pegar aqui a distância entre centros, né, que lá no PDF lá vai estar com a letra C, né, nesse caso aqui está com B1. A distância entre centros dividido pelo módulo do engrenamento. Tá? Eu vou fazer esse cálculozinho e vai dar alguma coisa aqui. Quando eu calculo isso daqui, eu vou ver o seguinte: se nesse limite, para uma entrada, se o meu resultado deu abaixo disso, é irreversível aquele engrenamento de sem fim e coroa. Ok? É irreversível. O que eu quero dizer? Deixa eu ver aqui. Engrenagem irreversível. Engrenagem irreversível. É isso mesmo. Né? Então, à medida que eu tenho aqui, ó, o meu limite. Deixa eu entender isso aqui, pessoal. Tá diferente o negócio que eu coloquei aqui. Engrenagem reversível para baixo. Reversível para cima. Eu vou dar uma olhada direitinho aqui, porque eu acho que eu peguei o negócio com problema aqui, ó. Porque é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui um filete de engrenagem, não, é isso mesmo. Me perdoe, né? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou fazer esse cálculo, né? Se der aqui para cima, tá? É uma engrenagem reversível. Se der aqui para baixo do meu limite, depois que eu fizer essa projeção aqui, vai ser uma engrenagem irreversível. Quando eu faço e só tenho um filete, né? Normalmente, assim, quase 100% das vezes, eu vou ter um valor nessa casa que é acima de 25. Por isso que se eu tiver só um filete, vai dar nessa região, e aí é irreversível. Ou seja, na prática, quando eu tenho um sem fim com apenas uma entrada, ele vai ser irreversível. Ou seja,
eu não consigo fazer aquele esquema de colocar potência aqui na saída para fazer ele ter reversibilidade aqui na entrada. Bom, acontece diferente quando eu coloco aqui a partir de 2. Ó. Porque com a partir de 2, olha para você ver o que acontece. Se o meu beta limite está lá e a partir de 2 eu tenho que... Ele vai encontrar com esse eixo aqui lá longe, lá embaixo, né? Por essa escala aqui, lá depois dos 50, qualquer conta que eu fizer vai estar dentro do intervalo de reversibilidade. Tá? Então, assim, o primeiro critério para que eu consiga ter reversibilidade no redutor é que esse gráfico aqui atenda isso. Eu vou calcular o beta limite com essa equação. No caso de aço e bronze que a gente está utilizando, vai dar em torno de 87,5, a gente marca aqui. Aí eu vou fazer essa linha projetando para o número de entradas do filete, tá? Na rosca sem fim, e eu vou pegar essa mesma linha, pegando na projeção lá, e vou estender até encontrar com esse eixo aqui. Esse eixo eu vou calcular aqui no meu engrenamento correto lá, qual que é o resultado para esse aqui, para esse coeficiente diametral, tá? E a partir de 2, qualquer resultado que eu encontrar nesse coeficiente diametral, ele vai estar acima da linha, ou seja, ele vai ser um engrenamento reversível. Diferentemente, se for apenas o 1. Ó. No 1, aqui o que acontece? Esse cálculo aqui normalmente dá acima de 25. Né? Então vai cair nessa região, então vai ser um engrenamento irreversível. Bom, então esse é o primeiro critério que tem que ser atendido para que a gente saiba se aquele parafuso sem fim e coroa vai ser reversível ou não. Ou seja, se tem uma entrada, não é. Se tem 2, provavelmente vai ser. Só que a gente vai ter que verificar um outro detalhe aqui, que é essa reversibilidade, que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Eu fiz uma confusão na hora aqui, que eu não estava conseguindo ler isso aqui, ó. O que era o reversível ou reversível aqui, né? Eu peço desculpa para vocês, mas conseguiram entender essa questão aqui? Como que faz para ler esse diagrama? Calcula isso, marca. Identifica quantas entradas tem lá no sem fim, né? Faz uma reta e estende essa reta até esse eixo. Calcula isso daqui, que é a distância entre centros, dividido pelo módulo, que você vai encontrar isso aqui. Né? Se tiver abaixo, é reversível. Se tiver acima, é reversível. No caso, quando tem uma, normalmente é irreversível, e a partir de 2, você já vê aquele projeto lá para baixo. Qualquer valor que você encontrar vai estar na faixa da reversibilidade. Ok? Ok. Querem que eu explique de novo, pessoal? Eu confesso que eu fiz uma confusãozinha assim com esses nomes aqui. Se não for incomodar muito, eu não peguei muito bem, não. Vamos de novo, então. Esse negócio de ler esses diagramas, esse negócio eu sou tem bem dificuldade. Deixa eu aumentar isso aqui que vai ficar mais bacana de ler. Ô, William, a questão do número de entradas, você entendeu, né? O problema é que a minha internet também, ô John, não tá ajudando, né? Eu vi só a primeira parte lá do cálculo, lá, lembra que você calculou? E depois deu uns piques aqui. Tá, mas essa questão aqui do número de entradas, você entendeu? Não peguei muito bem, não. Os números vamos falar, dos dentes aí? Não, vamos lá, aqui, ó. É como se eu tivesse uma rosca dentro da rosca. Em vez de ter aqui uma rosca que vai pegar todos os dentes, né, fazendo um só helicoidal, é como se eu tivesse 2 helicoidais, um dentro do outro. Entendeu? Aqui, ó, entrei com esse helicoidal aqui, aí eu vou, passo lá para trás e venho aqui, ó. Passo lá para trás, passo por esse aqui, passo lá para trás e saio. Aí eu vou dar um grau lá no torno, né? Vou dar um 90 graus aqui nesse eixo aqui, eu vou avançar o carrinho lá para fazer um novo filete, né? É como se eu fizesse uma nova rosca dentro da rosca que ficou espichada. Ok? Ok. Né? Você já deve ter visto aí algum eixo, algum parafuso que tem rosca dupla, ou rosca tripla. Né? Não é só uma rosca que tem. Eu tenho uma rosca grande e uma rosca grande também correndo no meio dele. Beleza, eu tenho isso. Quando eu jogo aqui nesse diagrama, a primeira coisa que eu vou calcular vai ser esse beta limite aqui.
esse ângulo limite. Aí você pergunta, Jonathan, mas que ângulo é esse? No material, você vai encontrar esse ângulo aqui, ó. Qual é esse ângulo? Aqui está com a letra diferente, mas o ângulo é o ângulo do filete do sem fim. Tá? Se fosse um ângulo reto, aí era um rasgo, né? Mas como é uma rosca, ele tem que ter um ângulo de abertura aqui. Aqui ele está chamando com essa letra aqui, né? E nesse diagrama está chamando de beta. Eu vou calcular o beta limite, ou seja, o ângulo limite que eu posso considerar que vai ter reversibilidade ou não. Esse ângulo é aquilo que você calculou para mim lá, 90 menos o arco tangente desse coeficiente de atrito aqui, essa letra grega U aqui. Eu acho que é a letra Mi. Como eu tenho uma coroa em bronze e o meu parafuso sem fim, ele é de aço, esse coeficiente de atrito aqui é do bronze com aço, que é igual a 0,045. Quando eu calculo isso aqui, 90 menos o arco tangente de 0,045, eu vou encontrar aquele valor que você verificou para mim aí, que é de 87,5. Arredondando para 87,5. Eu vou pôr a ponta dessa linha que eu fiz aqui, ó, que se aqui é 87, aqui é 88, vou colocar mais ou menos aqui, 87,5, está aqui no meio, aqui, ó. Certo? Pegou, Will? Certo. Essa pontinha aqui, ó, esse aqui é 87, esse aqui é 88, então 87,5 aqui nessa régua. Aí eu vou te perguntar, o nosso redutor lá, ele é de quantas entradas? É uma? Então eu vou ter que pegar a minha linha e posicionar em cima desse número 1 aqui. Ah, não é de uma não, é de 2 entradas, então eu vou posicionar aqui. É de 3 entradas, então eu tenho que fazer uma reta entre o meu ângulo limite e o meu número de entradas. Certo? Vamos dizer que é uma entrada, então tá aqui. Aí eu vou pegar essa reta e vou estender até encontrar com esse eixo aqui. Ó. Até encontrar com essa linha vertical aqui. Eu estou saindo do meu ângulo limite, cheguei aqui na quantidade de entradas e estendi na mesma inclinação até chegar nesse eixo aqui, nessa régua aqui. O que essa régua significa? Ela significa essa continha aqui, ó, que nada mais é do que a distância entre centros, que é essa distância aqui, ó, a distância do meu parafuso até a distância do centro da minha coroa. É essa altura aqui. Perfeito? Sim. Ou seja, eu vou pegar essa distância e dividir pelo módulo da engrenagem. O valor que eu encontrar, eu vou procurar aqui. Certo? E aí é o seguinte, se o meu valor der acima da linha, quer dizer então que ele é reversível. Ou seja, o meu redutor, se eu fizer giro aqui na saída, ele vai girar a entrada também. Se o valor que eu encontrar, ele der abaixo da linha vermelha aqui que eu desenhei, né, ele não é reversível. Ele só funciona num sentido só. Aí não pode ser usado como um ampliador de velocidades. Perfeito? Beleza, agora como é que é? Ok, mas aí tem um detalhe, ó. Quando a gente faz essa conta aqui na prática, os valores que dão, quando eu tenho, os valores que dão normalmente são acima de 25, 30, né? Você pode ver aqui, eu não sei se está dando para ver aí, deixa eu tentar aumentar. Você pode ver que quando eu pego aqui só um filete, né, a minha linha ela bate aqui no 25. Se o meu número, que o resultado dessa conta, for acima de 25, então ela não é reversível, é irreversível. Está aqui, ó. Normalmente, quando tem um só filete, né, essa conta que dá acima de 25, né, então para um só filete, para uma só entrada no meu redutor lá, ele é irreversível para voltar. O que não acontece quando eu estou aqui, ó, eu tenho 2 entradas. Se eu tenho 2 entradas e eu tenho que agora encostar essa linha aqui na mesma angulação até lá, quando eu pego aqui, ó, vai dar lá uns 50 para baixo, né? Vai dar lá no cacetada lá para frente. Entendeu? Aí você tem que fazer a continha. Normalmente,
quando a gente faz isso daqui, óbvio que fica aqui nessa região, ó. Aqui até some da escala aqui, ó, né? Vai dar lá nos 50. Dificilmente isso aqui vai passar de 50. Né? Ou seja, a partir de duas entradas, eu tenho que é possível fazer a reversibilidade no redutor. Com uma entrada não é. Com duas já é. 3, então, tá tranquilo. Tá bom? Perfeito? Perfeito, beleza. Obrigado. Beleza, tranquilo. Ok, esse é um critério. Satisfez esse critério, eu vou ter que verificar um outro critério ali na frente, que a gente vai começar a ler esse material aqui agora. Bom? Novamente, vocês viram como é que é a dinâmica desse livro, né? Ele tem toda a teoria, mostrando aqui as equações, o que elas significam, como que faz o passo a passo. Ao final, ele mostra ali um procedimento, né, que é tipo um resumo do que tem que fazer para cada caso, e depois eu tenho ali um exercício resolvido e algum exercício proposto também. A gente vai fazer esse acompanhamento, tal como nós fizemos com as de dentes retos e as helicoidais, tá? Eu já adianto para vocês que esse daqui tem algumas coisas que são similares às helicoidais lá, os dentes retos, né, o mesmo esquema de cálculo, mas tem muita coisa diferente também. Então, quando vocês for fazer a sua planilha do Excel, né, você vai ter que fazer ponto a ponto ali para não deixar nada para trás. Bom? Ok. Aqui é interessante comentar uma coisa aqui, que é o seguinte, ó. 90 graus, na maioria dos casos ali, né, tem essa defasagem com um eixo e o outro. Relação transmissão, ela pode atingir até 1/100, ou seja, ele tem uma capacidade de redução muito boa, porque vocês veem que é um equipamento muito compacto. Para eu conseguir fazer uma redução de 1/100, com engrenagem normal, eu tenho que fazer ali uma caixa de redução muito grande, com um monte de componente que eu posso simplesmente reduzir com isso aqui. Né? Só por curiosidade, pessoal, se vocês nunca, assim, pode acontecer, quem nunca viu isso aqui na prática, né, quando for comprar um frango assado de domingo, né, olha para aquele negócio que está assando lá, né, na lateralzinha vocês vão ver um negocinho desse tipo aqui, ó. Eu tenho que fica rodando aqui com vários sem fim, e o espeto do frango está aqui, ó. Aí o frango fica girando lá. Só por curiosidade, né? Não é só em máquina industrial que a gente vê as coisas, não. Eu vi churrasqueira, deixei também, depois no sistema para ficar tirando a carne sozinho. Também tem. Meu sogro tem uma máquina de vende frango aqui de domingo. Tem essas coisas. Eu já vi desse jeito. Ela alugou um rancho uma vez, aí eu vi, tinha dela. Aí, ó. Agora você vai achar. Ela colocou uma ligação nela, ela ficava. Aqui, ó, tem uma pecinha assim, né? Tem uma pecinha assim que vai girando, e ela vai pegando tipo uma estrelinha que tem aqui, ó. Uma estrelinha que coloca na ponta aqui e ela vai rodando. Isso certo também. É bom que você não precisa ficar lá toda hora lá, né, virando a carne, automaticamente ela já vai virando. Fica igual, né? Teve uma galera que fez uma dessa no Senai, né? Fez sucesso. Vamos lá, vamos continuar. Reduções até 1/100, tá? Só que tem um detalhe, que é o exemplo. Utiliza-se fim com 3 ou 4 entradas. Quando eu tenho aqui, ó, quanto menor for a relação de transmissão, ou seja, 1/5, 1/10, né? A minha relação de transmissão 1/100 é grande. Quanto menor for a minha relação de transmissão, ou seja, 1/10, 1/20, menor do que 100, né, eu vou ter que ter mais número de entradas. Tá? Por quê? Porque senão eu vou ter ali um sem fim com uma só entrada, né? Aí aquele filete ele vai ter que girar na rotação total do motor para fazer aquela relação sozinho. À medida que eu tenho mais entradas, é como se eu dobrasse a rotação praticamente. Tá? Por quê? Porque aquele filete ele vai correr mais rápido, né? Porque o passo dele é maior, então ele vai correr mais rápido ali. Vamos lá. Exemplo, para um I próximo de 10, a relação de transmissão a próximo de 10, eu vou ter que ter 3 ou 4 entradas. Tá? No total, a minha relação de transmissão é igual, do mesmo jeito que eu faço nas outras engrenagens e polias lá. Rotação do sem fim dividido pela rotação da coroa. Rotação de entrada dividido pela rotação de saída. Tá? Minha relação de transmissão eu posso encontrar pela rotação
dos dois elementos, do sem fim e da coroa. Tá? Jonathan, pode encontrar a minha relação de transmissão através do número de dentes? Dá e não dá, mas você tem que fazer um ajuste. Por quê? Porque quem tem dentes ali é só a coroa. O sem fim não vai ter dente. O sem fim tem entradas. Né? Você vai considerar que o sem fim tem uma entrada, tem duas entradas. Aí você vai ter que multiplicar o número de entradas pela relação de transmissão. Então não justifica. Então é melhor você já entrar aqui, né, com a rotação inicial e a rotação de saída, porque aí você já consegue a sua relação de transmissão fácil. Tá? Independente do número de entradas. O rendimento diminui à medida que a relação de transmissão aumenta, ou seja, se você tem só uma entrada, o rendimento é tanto. Quanto mais entradas você tiver, mais rendimento você vai ter, ou seja, menos perdas por calor e por atrito você vai ter lá. Bom? E por serem de fabricação fácil em relação às engrenagens, tornam-se mais econômicos. Né? E você vai ver que é mais compacto também. Isso daqui, depois vocês dão uma olhada com mais calma, né? São os limites operacionais para a gente utilizar um parafuso sem fim e coroa. Tá? Nesse desenho aqui, vocês vão olhar com calma depois, e vocês vão encontrar cada uma dessas variáveis, né, identificadas por letras, que vai estar associada com a respectiva equação para encontrar. Tá? Por exemplo, esse módulo normal é igual ao módulo vezes o cosseno desse ângulo aqui. Qual é o ângulo que é esse, gente? É o ângulo de abertura da rosca do sem fim. Tá? Então aqui, está indicado, né? Vocês já viram lá como que já estão acostumados com essa linguagem aqui do livro. É só vocês verificarem depois, porque no final vocês vão ter que fazer um monte de coisa que vai depender dessas equações aqui. Reversibilidade. Vocês lembram que eu falei que aquele ângulo tem que ser maior do que alguma coisa e tal? Pois bem, a gente fez aquilo lá. Né? Para conferir ainda, a gente tem que ter essa questão aqui. Ó. O ângulo de abertura do filete da rosca, ele tem que ser maior do que o ângulo de pressão. Vocês lembram que a gente falou sobre ângulo de pressão lá na engrenagem helicoidal? Né? Que é onde o dente começa a encostar e depois onde ele sai? Tem esse ângulo aqui também, é um dado do problema que quando a gente faz isso daqui, a gente consegue verificar se tem a reversibilidade. Tá? Se você fez aquele outro lá, provavelmente isso aqui vai passar. Tá? Porque se passou daqui lá, vai passar nesse aqui também. Bom? Essa questão do perfil dos dentes, não importa tanto entrar aqui. E a gente vai começar aqui. Para o parafuso, a gente utiliza aqui o aço carbono, só que com baixo teor de carbono. É o do 1010 até o 1050. Enquanto a 1010 e 1020 são parafusos cementados e depois faz o beneficiamento. Jonathan, o que é isso? Cementação é o seguinte, eu acho que eu comentei para vocês em algum momento, mas é o seguinte, eu vou usinar aquela peça e ela está prontinha. Só que eu quero dar uma dureza a mais naqueles dentes, só na superfície, para que esse desgaste que tem ali por atrito não danifique aquela peça mais rapidamente. Né? Então eu quero que o miolo da peça ali, da minha engrenagem, no meu parafuso sem fim, ele seja um aço macio, né, para que ele não seja quebradiço, mas os dentes, eu quero os dentes mais duros. Uma forma de fazer isso é o seguinte, você pega o aço 1020, você vai envolver aquele aço ali, tipo numa caixa de areia de fundição, né? Você vai colocar, a peça de aço seria o seu modelo. Você coloca lá naquela caixa de areia, só que em vez de areia é carbono. Né? É um carvão bem moído, carbono puro ali. Você compacta aquilo e leva no forno. Com a temperatura, aquele carbono ele vai penetrando na estrutura cristalina do aço. Só que, obviamente, ele não vai penetrar tão fundo. Quando você retira aquela peça ali e ela resfria, você tem ali uma peça de aço, com o miolo dela sendo metal 1020, só que os dentes, eles têm uma fina camada de excesso de carbono, que faz aqueles dentes ficarem mais duros e mais resistentes ao atrito depois. Tá? Beleza, isso é cementação. Mas no caso aqui, além de cementação, a gente faz um beneficiamento depois. O que é beneficiar? A gente vai temperar e revenir. Detalhe, o que é temperar o aço?
eu vou esquentar ele até ele ficar rubro, né, até ele mudar a cor dele, né, ele vai ficar aquele amarelão bonito. Aí eu vou mergulhar ele, assim, abruptamente em água ou óleo. Tá? Vai depender do tipo de têmpera que eu estou fazendo. Em água ou óleo. Vai dar um choque térmico muito grande. E aquele aço que estava ali com uma estrutura cristalina de um jeito, quando eu resfriei muito rápido, ele vai ficar muito duro, mas também muito quebradiço. Né? Além daquela dureza que eu fiz na cimentação lá, eu vou fazer esse esquema e vai ficar muito duro ainda. Mais duro do que estava lá só pela cimentação. Se eu usar isso depois de temperar, provavelmente ele vai quebrar. Se vocês entrarem no YouTube e depois pesquisarem, por exemplo, fabricação aço damasco, né? Não sei se vocês sabem o que é aço damasco, mas é uma técnica de metalurgia que faz umas lâminas bem bonitas, com os desenhos diferentes. A própria superfície do aço fica com alguns desenhos, é bem legal. Existe espada de aço damasco, uns negócios bem bacanas. Só que se você for lá para conhecer, você vai ver que o cara vai fazer isso. Né? Em um certo momento ele vai deixar a faca vermelha no calor, no forno lá, vai tacar no óleo, e depois que ele faz isso, ele dá uma limpeza ali e tal, e leva para um forno. Nesse forno, ele vai aquecer aquela lâmina, aquela faca, no caso nosso aqui seria um sem fim, ele vai aquecer ela até uma temperatura padronizada para o aço, antes de ficar vermelho, né? Mas uma certa temperatura lá que você vai dar uma acalmada naquela superfície para ela não ficar tão tensa, naquele metal para não ficar tão tenso e quebradiço. Aí você aquece aquilo até uma certa temperatura e desliga o forno com a faca lá dentro. Aí ele vai esfriar bem devagarzinho. No dia seguinte, né? Ele passou 24 horas esfriando, né? No dia seguinte você vai pegar aquilo lá. Ou seja, ela está revenida. Ela está acalmada. Né? Você fez um tratamento de têmpera para deixar ela dura, só que ela está quebradiça. Quando você faz isso, ela permanece ela perde um pouquinho da dureza, né? Mas você ganha em resistência, porque ela não vai ficar quebradiça tão facilmente. Tá? E é isso que a gente quer aqui também para o nosso sem fim, que ele tenha resistência, né? E que ele não se quebre facilmente ali. Joia? Então eu uso do 1010 até o 1050. Ok. Material utilizado. Aqui, ó, daqui para frente, eu tenho diversos procedimentos e tabelas em que eu vou consultar para encontrar certos valores de tensões, de forças, que eu preciso verificar se vai dar certo com o meu material, para ver se o material vai aguentar. Né? E algumas contas que eu vou fazer dimensionais, né, para ver distâncias, alturas e tal. Aqui eu tenho uma tabela aqui que é pressão de contato admissível, né? Aqui está o material do parafuso, ou 1020 ou 1045. Essa pressão de contato ela é variável pela velocidade de deslizamento ali do meu parafuso sem fim com a coroa. Dependendo aqui da minha velocidade de deslizamento, eu vou pegar um desses coeficientes aqui de pressão admissível. Ou para o 1020 ou para o 1045. A minha velocidade é 4 metros por segundo. E o meu parafuso sem fim é o 1045. Bom, beleza, 4 com 1045. Quando eu for fazer as contas, eu vou pegar minha pressão admissível, essa letrinha aqui, C. Que letra que é essa aqui? Vou ficar devendo de novo. Essa pressão admissível aqui, eu vou usar o número 180. 180 newton por milímetro quadrado. Ok? É o sigma. Isso, muito bem, pessoal. Vai me salvando aí que eu não consigo decorar isso, não. Ok, isso aqui é para o parafuso sem fim. Tá aqui, ó. Para a coroa, eu vou ter o seguinte detalhe, ó. A fabricação das coroas é em bronze fundido em areia ou em coquilha e centrifugados. Tá? Aqui eu vou ter o seguinte, ó. O meu parafuso sem fim, qual que é a dureza dele? Eu já expliquei para vocês o que é aquela dureza Brinell e dureza Rockwell, né? Aqui, ó, a dureza Rockwell, se o meu parafuso, aquele aço que eu estou utilizando lá, depois de temperado, revenido e tal, ele tem uma dureza superficial menor do que 45, eu vou usar essa coluna aqui. Se a minha dureza Rockwell for maior do que 45, eu vou usar essa coluna aqui do meu referente ao meu parafuso sem fim.
Ok, vamos dizer que é menor do que 45, então eu vou usar essa coluna. Qual que é o método de fabricação daquela minha coroa de bronze? Ah, é bronze fundido em areia. Então, beleza, eu vou usar aqui a minha pressão admissível de contato aqui em 130. Não, é bronze fundido em coquilha. Aqui, então eu vou usar 190. É bronze centrifugado, 210. Ah, não, a minha dureza é maior do que 45, é 50. Né? Beleza, e o meu bronze é fundido em coquilha. Então, aqui, ó, eu vou usar o 210. Isso aí vai ter equação que vai me pedir esses dados aqui depois. Tá? Normalmente, não, é isso mesmo. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa mais para frente lá. Ok. Aí começa aqui, ó. Essa equação aqui vocês já conhecem. Para calcular o torque. Determinar o torque no sem fim, utiliza-se a fórmula seguinte. Está aqui, ó. Vocês já conhecem. Número de dentes da coroa. Ah, isso aqui é interessante, ó. O número de dentes da coroa, esse ZC, é igual ao número de entradas do sem fim, que multiplica pela minha relação de transmissão. Como é que eu calculo a relação de transmissão? Pelas rotações. A rotação do motor e a rotação de saída lá do meu redutor. Né? Aí eu encontro a minha relação de transmissão. Eu multiplico isso pelo número de entradas e eu tenho ali qual que é a quantidade de dentes que tem que ter na coroa. Vocês lembram que eu falei para vocês que o sem fim ele não tem dentes, ele tem entradas? Então eu multiplico o número de entradas pela relação de transmissão e aí eu consigo encontrar o número de dentes na coroa. Ok? Perfeito. Aqui, ó, eu tenho aqui uma definição para... Beleza, você está falando que tem número de dentes diferentes. Mas quando é que eu escolho um ou outro? Né? Isso tem a ver com a relação de transmissão que eu quero. Vocês lembram que eu falei? Porque se eu tenho uma só entrada, a minha relação de transmissão é muito grande. Se eu quero uma relação de transmissão menor, eu coloco entradas a mais para que aquele motor ele tenha ali uma rotação diluída nessas entradas. Aí a minha rotação de saída vai ser um pouco menor ainda. Né? Então, aqui, ó. Para a relação de transmissão menor ou igual a 30, eu utilizo de 3 a 4 entradas. Maior do que 30, eu vou usar 1 a 2 entradas. Tá? Mas isso aqui, que nem o texto aqui fala, é uma questão de referência. Né? Quando o cara estiver projetando isso aqui, ele vai ter que verificar os dados 1 a 1 para verificar quantas entradas ele vai precisar. Ok? Aí começa a aparecer umas equações mais feiosas aqui. Eu tenho aqui essa distância entre centros, que vai dar por essa equação aqui. A distância entre centros é esse ZC, que é o número de dentes da coroa. Esse Q asterisco, a gente vai ver aqui na frente, aqui, ó, que é o número de dentes aparentes do sem fim. Tá? Mais para frente eu vou explicar no exercício prático do que ele se trata. Bom? Aí eu vou substituindo aqui, ó. Isso aqui... Aqui está o dente da coroa, aqui repete esse valor aqui, isso aqui é constante, constante. Esse... Ô, Rafael, qual que letra que é essa? Sigma? Acho que é. Essa variável... É sigma. Sigma, né? Essa variável aqui, ó, a gente vai encontrar, cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. É a pressão de contato. Aqui embaixo você vai ver aqui, ó. Tensão máxima de contato. A gente já verificou lá atrás. Esse aqui é o torque. No caso, vai ser o torque na coroa. A gente calculou aqui o torque no sem fim. Mais para frente vai ter que calcular o torque na coroa também. E esses valores aqui são todos coeficientes. Ó, fator de concentração de carga e fator dinâmico de carga. Onde é que eu vou verificar? Ele já me traz aqui logo aqui na frente. Ó. Carga normal, nesse concentração é 1, serviço pesado é 2. Fator dinâmico. A velocidade tangencial da coroa é menor do que 3 metros por segundo? Eu vou usar de 1 a 1.1. É maior do que 3 metros? É 1.1 a 1.2. Tá bom? Pressão de contato. Essa pressão de contato aqui, ó, que ele está lançando aqui,
tensão de MC, eu vou calcular, que é esse CM aqui no caso, né? Eu fiz uma confusãozinha aqui só para mostrar para vocês. Aqui é MC, aqui é só C, aqui é sigma C, e aqui é sigma MC. Aqui na frente, tensão máxima de contato. Aqui o livro ele inverteu as letras, mas é a mesma coisa aqui. Para calcular aquela tensão máxima de contato, eu vou utilizar a pressão de contato admissível que a gente viu lá atrás, vezes esse valor K. Esse fator de atuação da carga aqui, que é o K, a gente vai ter que calcular ele por fora. Que ele é feito por essa equação aqui, ó. Só que também para calcular esse K, eu vou ter que calcular esse cara aqui, ó. Esse cara, o que que é? É o número de ciclos de aplicação de carga. O que que significa ele? É 60 vezes esse H, que é a quantidade de horas que eu estou prevendo que aquela coroa vai durar. A rotação do eixo. E esse NEV é o número de engrenamentos por dente por volta, que normalmente é igual a 1. Bom? Ou seja, olha a dor de cabeça que é. Você tem que calcular isso aqui primeiro, para jogar aqui dentro desse K, para que você pegue esse K e multiplique por esse sigma C que você viu nas tabelas anteriores lá, para você encontrar esse valor completo aqui. Esse valor completo, você vai jogar aqui dentro dessa equação aqui. E juntamente com esses outros valores aqui que a gente já verificou, você vai encontrar essa distância entre os centros da coroa e o parafuso sem fim. Trabalhoso, né? Para que você vai fazer isso aqui na mão, né? É melhor fazer no Excel, que é mais rapidão para fazer. Acho que é mais fácil até de explicar pelo Excel. Pressão de contato. É uma conta difícil, hein? Tem uns negocinhos difíceis aqui, mas se você for fazer na mão, é 100% Você tá lascado, né? Faz no Excel que vocês vão ser mais felizes, cara. Tô falando para vocês. Ok. Aí aqui na frente aqui, a gente tem aqui características do sem fim. Aí a gente vai ter aqui como que encontra o diâmetro primitivo. Esse Q aqui. Deixa eu ver onde é que a gente vai encontrar ele aqui, ó. Onde é que tá? Não, mais para frente tem uma tabela que mostra de onde que a gente vai tirar esse aqui. No exercício resolvido fica mais tranquilo de ver. Velocidade de deslizamento. Vocês lembram que eu falei aquela questão ali atrás que falava sobre velocidade de deslizamento? A gente tem que calcular aqui com essas equações. Pessoal, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que eu estou só acompanhando a equação. Não tem necessidade de ficar olhando cada um dos itens aqui. Né? Eu vou só explicar o que está sendo feito aqui. Para calcular a velocidade de deslizamento, está aqui essa equação. Tá? Transmissão sem fim, tal, vai utilizar essa aqui mesmo. Para eixo defasados. Utilize isso daqui. Aquele critério de resistência à flexão vai ser dado por essa equação aqui, que é basicamente semelhante àquela outra lá, né, que a gente já utilizou lá nas helicoidais. Lembrar que é muito importante a gente calcular esse Bzinho aqui, ó. Esse Bzinho é a largura do dente, ou seja, é a largura a espessura da coroa, né? Normalmente, quando a gente está fazendo o cálculo lá, e a gente encontra lá que a tensão no dente da coroa está maior do que a tensão admissível, né, que a admissível é que não pode passar daquilo lá. Uma das formas de melhorar isso é aumentar a largura do dente. Aí você mantém um módulo igual e aumenta a largura daquele dente lá e refaz os cálculos, né, para evitar de ficar modificando o módulo. Né? Então, esse Bzinho aqui é muito importante para não passar dessa tensão, da tensão máxima do material aqui. Faz esse cálculo aqui com a resistência à flexão. Essa tabela aqui vai me trazer os dados da tensão admissível para os tipos de bronze, né, que a gente olhou naquela tabela anterior. Para cada um do tipo de bronze, eu tenho a tensão admissível. Essa tensão admissível é essa que está sendo relacionada aqui, ó.
Ou seja, quando eu faço essa conta, eu estou encontrando a tensão que está sendo aplicada no dente da coroa. Essa tensão aqui ela tem que ser menor que a tensão admissível. Se porventura não for menor, aí eu tenho que fazer um ajuste aqui, né, normalmente aumentando a espessura ou modificando esse módulo aqui, para conseguir me enquadrar aqui abaixo da tensão admissível. Ok? Aqui vai falar um pouco sobre perda de potência, tá? Essa potência é dissipada pelo calor. Aqui tem uma continha que esse calor pode ser encontrado aqui multiplicando essa constante, vezes essa potência dissipada em quilowatts. Essa potência é encontrada por essa equação. Tá? Isso aqui é uma constante. Essa aqui é a velocidade do parafuso sem fim, né? A velocidade periférica do sem fim. Isso aqui, esse L é o comprimento do sem fim. Nesse caso aqui, né, ele está utilizando essa letra grega aqui, esse ni, ou mi, não sei, como a viscosidade dinâmica do óleo se essa engrenagem, se esse acoplamento estiver embebido em óleo, tá? Estiver mergulhado ali numa caixa de óleo ali, tá? Esse VPSF é a mesma coisa desse aqui. Os rendimentos. Vocês lembram que eu falei para vocês que o rendimento variava de acordo com o número de entradas, né? Se eu tenho uma entrada, o meu rendimento normal, aproximado ali desse sem fim coroa, não passa de 75%. À medida que eu vou colocando mais entradas, eu tenho aqui um rendimento maior, ou seja, eu tenho uma eficiência maior do sistema. Eu tenho menos perda por atrito e menos perda por calor, né? A energia ela é utilizada com mais, vamos dizer assim, com mais eficiência. Se eu tenho aqui de 3 a 4, ó, para você ver, chega até a 92% de rendimento. É um rendimento muito bacana. Então, quanto mais entradas, eu tenho uma relação de transmissão menor, né? Mas eu consigo melhorar em rendimento também. Eu tenho menos perda de calor. Seguindo aqui em frente, aqui eu tenho a continha aqui para fazer o cálculo do rendimento total do meu sistema. Tangente daquele ângulo de inclinação dos filetes, dividido pela tangente do ângulo de inclinação mais esse ângulo de atrito, que multiplica por 1 menos essa potência dissipada dividido pela potência total de transmissão. Muita letra, muita conta. Vamos acompanhar aqui um exercício feito? Então, né? Tem um tempinho aqui ainda para a gente acompanhar. Esse aqui é um exercício resolvido do livro, né? Dimensionar uma transmissão coroa parafuso sem fim com as seguintes características. Ó, o sem fim será acionado por um motor elétrico com potência de 22 kW. Né? A potência do motor é de 30 cavalos. E rotação de 1.140 RPM. Beleza, então eu tenho um motor, potência de 30, rotação 1.140. A rotação de saída que eu quero naquele redutor, na saída do equipamento, a rotação ela tem que cair de 1.140 para 60. Uma relação interessante. Ok. O material do sem fim é o ABNT 1045. Número de entradas. O projetista está especificando que ele quer 3 entradas. Tá? Relação transmissão reduzida para esse tipo de mecanismo. Ou seja, relação transmissão menor do que 30. Daqui a pouco a gente vai ver que a relação transmissão é só calcular aqui, ó, 1.140 dividido por 60. 1.140 por 60. Relação de transmissão é de 19 para 1. 19 é menor do que 30. Então, o cara está utilizando aqui naquela tabelinha que a gente viu. Vamos, se a gente voltar aqui. Opa, passou. Onde está, pessoal? Vocês viram aqui? Aqui, ó. Número de entradas do sem fim. Menor ou igual a 30, utilizar de 3 a 4 entradas. O projetista olhou isso aqui e especificou uma relação de transmissão de 19 para 1, então ele especificou 3, que é menor que 30. Dureza do aço, né, desse sem fim aqui, 50 ROC. Ângulo de inclinação da hélice,
esse gama aqui, 17 graus. Características da coroa. É um bronze SAI 65 fundido em coquilha. Então, se a gente voltar aqui para trás aqui, a gente vai ver aqui, ó. Bronze fundido em coquilha. A minha dureza lá do sem fim é maior, é 50 RQC, ou seja, é acima do que 45. Então, eu vou utilizar aqui. Fundido em coquilha, eu vou usar esse 210 aqui em algum momento ali para calcular algumas coisas. Características de transmissão. Duração 10.000 horas, que é para durar isso aqui. Serviço normal, então aquele coeficiente, quando aparecer a letra E lá, de serviço normal é igual a 1. Rendimento da transmissão é de 92%. Ele já está me entregando aqui. Os eixos são cruzados a 90 graus. E aqui ele está trazendo aqui para você, não, só para relembrar, que 1 cavalo é igual a 735,5 watts. Tá? Aí, beleza. Vamos acompanhar a resolução do cara aqui, ó. Começo. Torque no parafuso. A gente tem essa equação. Eu vou substituir a potência equivalente a 22 kW. Está aqui. É um dado do problema, 22 kW. Dividido pela rotação, 1140. O meu momento torsor no parafuso, o torque no parafuso sem fim, é isso aqui, ó. Esse número grande aqui. Relação transmissão, a gente já calculou. É a rotação de entrada pela rotação de saída. Deu relação de 19. 19 para 1. Número de dentes da coroa. Tem uma equaçãozinha lá atrás que a gente olhou lá, que eu mostrei para vocês. Ó. O número de dentes da coroa é o número de entradas vezes a relação transmissão. Aonde aqui, ó? Número de dentes da coroa, número de entradas do sem fim, vezes a relação transmissão. Então, 3 entradas vezes a relação de 19 dá 57 dentes na coroa. Tá? Pressão máxima de contato. Para calcular isso aqui embaixo aqui depois, ó. Quer ver? Isso, aqui, ó. Depois, lá na frente, para calcular a distância entre os centros, eu vou precisar desse valor aqui, não vou? A tensão máxima de contato. Então, o problema já está resolvendo isso aqui, ó, que eu vou precisar desses dados. Pressão máxima de contato é isso aqui. O chato é que eu tenho que encontrar esse K aqui. Ô, firma. Tem que encontrar esse K. Como é que calcula esse K? Calculo através disso daqui. E como é que eu calculo isso aqui? Calculo através disso aqui, ó. Ok. 60 número de ciclo de aplicação de carga, duração e horas de serviço, rotação da coroa e número de engrenamentos por volta. Como é que vai ficar isso aqui, ó? O bronze é menos resistente que o aço. A verificação da pressão máxima de contato baseia-se na coroa, porque é de bronze. O aço é mais resistente. Utilizando a pressão admissível de contato do bronze 65, fundido em coquilha, e a dureza do parafuso de 50 RQC, a gente vai encontrar que essa tensão máxima de contato aqui é de 210 Newton por milímetro quadrado, que é o que a gente olhou aqui atrás. Fica. Que é esse 210 aqui. Eu tenho o RQC acima de 45 e o bronze fundido em coquilha. Então, eu cruzo os dois e encontro esse 210 Newton por milímetro quadrado. Ok. A vida útil prevista é de 10.000 horas. Rotação de 60 e número de engrenamento por volta de 1. Ok, então eu vou pegar aqui, ó. Esse K é igual a isso aqui. E isso aqui é igual a isso aqui. Então eu vou pegar esse aqui e jogar aqui para dentro e pegar o K e substituir aqui, ó. Eu só peguei e transformei o K nas variáveis aqui. 10 a 7 é constante, 60 horas vezes a rotação vezes o número de engrenamentos por volta. Resolvo aqui, ó. 210 é aquele valor que eu peguei na tabela, que multiplico por essa conta aqui, só substituindo aqueles valores, eu vou encontrar que essa tensão máxima de contato é igual a 179 Newton por milímetro quadrado.
Ok, reserva isso daqui, deixa reservado. Características do sem fim. Número de módulos do diâmetro primitivo do sem fim. Né? Esse nome feio aqui é o que significa esse Q asterisco aqui. O que significa esse Q asterisco? Eu vou pegar o número de entradas e dividir pela tangente do meu ângulo de inclinação da minha rosca. Ó, a minha inclinação é 17 graus e o número de voltas sem fim é 3. Então é 3 dividido pela tangente de 17. Vai dar aqui aproximadamente 9,8. Ângulo de atrito. O rendimento de uma transmissão com 3 entradas encontra-se na faixa de 82 a 92. Né? Até porque ele já deu esse dado no início do problema. Então fixou em 92%. E tem-se que... eu vou utilizar essa equação e vou começar a substituir esses valores. Eu já tenho o rendimento, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho. Eu não tenho esse ângulo de atrito. É uma variável que eu ainda não conheci. Então eu vou isolar ela, né? Porque o restante das coisas eu já tenho. Né? Comecei a fazer o trabalho de isolar aqui, né? E consigo isolar desse lado de cá. Tangente disso daqui menos isso daqui. Isso aqui é um erro de digitação, tá, pessoal? Essa letra aqui tá alterada aqui. Isso aqui deveria ser tangente só de 17. Uma coisa errada aqui. De forma que, quando você resolve isso daqui, você encontra que esse ângulo de atrito é de 1 grau e 30 minutos. Beleza, já deixa reservado lá. Lembra que eu encontrei esse valor aqui? E eu encontrei esse valor do Q lá em cima lá? Bom, beleza, eu já consigo substituir aqui nessa equação aqui para encontrar a distância entre centros. Eu vou pegar e substituir os dados. Mas primeiro, me falta ainda encontrar o torque na coroa, porque eu calculei só o torque no sem fim. O torque na coroa é igual ao torque do sem fim, vezes a relação de transmissão, que é 19, vezes o rendimento, que é 92%. Esse valor aqui do torque do sem fim eu já calculei, eu vou resolver a conta e vai dar isso aqui. Ok, já tenho todos os dados, eu vou substituindo aqui agora. Esses coeficientes aqui que estavam faltando, né, é só olhar lá as condições de trabalho lá que a gente consegue verificar, as condições de trabalho e as velocidades. Né? O primeiro vai ser 1 e o outro vai ser 1,1. Preliminarmente, a minha distância entre os eixos, né, os centros desses dois eixos, é 314 milímetros. Eu falo preliminarmente porque a gente vai ter que fazer um ajuste logo depois ali. Vocês vão entender por quê. Até agora, a gente só fez os cálculos e a gente não sabe qual que é o módulo do meu engrenamento. Vocês lembram que os módulos são padronizados? Então, eu tenho que calcular o módulo, vai dar um valor quebrado, eu tenho que pegar ali aquele módulo que é normalizado, por isso que eu vou chamar ele de módulo normal, o que mais se aproxima daquele cálculo que eu fiz. Tá? Então, aqui, ó, módulo do engrenamento. Eu tenho aqui a distância entre centros, eu já tenho essa variável Q aqui, e eu tenho o número de dentes da coroa. Aqui, ó, o raio o raio primitivo, esse R0 aqui, o raio primitivo do sem fim mais o raio primitivo da coroa é igual a 340, que é a distância entre os centros. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês numa imagem. Eu não tenho um diâmetro primitivo. Eu também não tenho um diâmetro primitivo aqui, esse D0. A metade do diâmetro primitivo é o raio, né? Então, isso daqui, ó, essa altura aqui é o raio primitivo do sem fim. Se eu somar com o raio primitivo da coroa, vocês concordam que eu vou ter que, se eu somar um com o outro, eu vou ter a distância entre centros. Perfeito. Então, eu posso falar que a minha distância entre centros... Cadê? Tá aqui, ó. A minha distância entre centros é igual a 314, mas que ela também é igual ao raio primitivo do sem fim mais o raio primitivo da coroa. Esses raios são traduzidos dessa forma aqui. Módulo vezes esse aqui dividido por 2, módulo vezes a coroa dividido por 2. Eu isolo o módulo, resolvo a conta e consigo que o módulo é igual a 9,4. Eu não tenho módulo quebrado em 9,4, mas eu tenho 10.
Então, eu vou, em vez de 9,4, eu vou usar o módulo igual a 10. Esse é o meu módulo normal. Com isso, né, eu vou ter que recalcular muita coisa aqui, porque essa distância entre centros, por exemplo, eu encontrei com o módulo, me deu o módulo 9,4. Se eu for alterar esse módulo, eu vou ter uma nova distância entre centros. Então, eu vou ter que calcular todos os diâmetros aqui a partir de agora com esse módulo. Eu vou usar essas equações que são comuns para aquela... quando a gente viu lá o helicoidal, né, e a engrenagem sem fim, eu encontro o diâmetro primitivo da coroa, o diâmetro primitivo do sem fim está aqui. Aquele cálculo da distância entre centros, eu vou ter que fazer aqui novamente aqui agora. Tá? Encontro aqui, ó, eu tinha encontrado 314. Corrigindo o módulo, eu vou passar para 334. Aí, eu vou utilizar lá, encontrar a minha velocidade periférica da coroa. Né? Vocês lembram que tem uma equaçãozinha lá atrás? Ó? Vamos voltar aqui. Material. Aqui, ó. Velocidade de deslizamento. Velocidade periférica, caso de transmissão, coroa parafuso sem fim, equivalente tal. Aqui, ó. Você vai utilizar essa equação aqui. Velocidade periférica da coroa, você encontrou a velocidade periférica. Aí, com o valor da velocidade periférica, você vai encontrar esse coeficiente KDzinho aqui, sendo que ele é menor do que 3 metros por segundo, ele é igual a 1,1. De onde que eu tirei isso daqui? Quer ver? Aqui, ó, cadê? Fator dinâmico de carga. Né? Menor do que 3 metros por segundo é de 1,0 a 1,1. No caso aqui do exercício, utilizou o de 1,1, que é menor, podia ser 1,0 a 1,1, utilizou o valor máximo. Velocidade de deslizamento do sem fim. Calculo aqui para ele aqui. Eu vou encontrar essa velocidade do deslizamento do sem fim, está aqui. Comprimento do sem fim. Eu calculo, todos esses valores aqui já são verificados. Tá? A única variável que eu tenho aqui, ó, é o número de dentes da coroa e o módulo. Já está calculado. É só substituir. 57 e o módulo 10 aqui agora. Comprimento mínimo do sem fim. É 10 vezes o módulo, então no caso aqui deu 100 milímetros. Aí você vai verificar o seguinte, ó. Eu calculo esse comprimento do sem fim. Esse aqui é como se fosse o comprimento máximo que pode ter. 171. E aí eu faço a verificação para esse comprimento mínimo. E deu 100. Ou seja, o meu comprimento do sem fim real tem que estar entre aqui, ó, entre 100 e 171, entre esses dois valores que eu calculei. Aí a gente vai fazer uma verificação da resistência à flexão no pé do dente, da coroa. Né? Por que da coroa? Porque é de bronze, né? Que é mais macio, é menos resistente do que do aço. Esse cálculo aqui é o mesmo cálculo que vocês já fizeram para os outros tipos de engrenagem. Esse fator de forma aqui, número de dentes equivalentes, é obtido por meio de número de dentes equivalentes é igual ao número de dentes da coroa, dividido pelo cosseno do ângulo de abertura lá da hélice, né, do filete, elevado ao cubo. Aí você já tem aqui esse ZE. Para ZE, 65 dentes, obtém-se da tabela 6.5 o fator Q igual a 2.7. Essa tabela 6.5, pessoal, a gente já viu ela lá nas engrenagens de dentes retos. Quer ver? Tabela 6.5. Tabela 6.5. Fator de forma Q. Né? Lá deu 65, ó, número de dentes, 65. Fator Q, 2.7. Tá? A gente já reaproveita essa tabela no cálculo lá da coroa também. Aí eu vou e já trago para cá. Onde é que está?
Encontrei aqui 2,7. Fator de serviço é considerado normal, então fixa em 1. Fator de correção da hélice. Isso daqui, ó, tabela 9,6. Eu vou fazer aquele esquema de fazer uma interpolação para pegar o valor intermediário, para pegar o valor correto. A gente vai reaproveitar aquela tabela 7,1 que a gente viu lá das helicoidais. Quer ver, ó? Tabela 7,1. Tabela 7,2. O livro errou, porque a gente vai pegar dessa tabela aqui, ó. Vai ser tabela 7,2. Para fazer essa, no caso, é esse trecho aqui, ó. Para pegar esse ômega R aqui, para fator de correção da hélice de resistência. A gente pega esses dados aqui, só que eles são quebrados. Aí você vai e faz uma interpolação lá para encontrar os valores. Tá? Encontrou, no final lá você tem o valor final que desse ômega R. Tensão máxima atuante no pé da coroa. Eu encontro essa equação, substituo esses valores que já encontrei e nesse momento aqui, ó, eu encontro a minha espessura da coroa. Deu 66 milímetros. A tensão máxima atuante, ó, todos esses dados que eu calculei ali para trás, força tangencial, esse Q que a gente calculou lá, essa espessura que a gente calculou aqui, o módulo, esse E, que é o equivalente a 1, esse ômega R aqui que a gente calculou aqui em cima aqui agora, eu vou substituir nessa equação para encontrar a tensão máxima a qual a coroa está submetida, que tem que ser menor do que a minha tensão admissível, correto? No caso aqui, ó, depois que calcular a tensão admissível do bronze, 65, em coquilha, está entre 40 e 60 megapascal, no caso aqui, Newton por milímetro quadrado, né? Só que eu calculei e deu 33. Ó, passou. Só que ela pode ser menor. Eu posso ser mais econômico nessa coroa, não posso? Porque assim, deu 33, o meu mínimo é 40, então eu posso recalcular isso aqui para deixar isso aqui mais próximo. E é isso que o exercício vai fazer aqui daqui para frente. Ele vai recalcular cada um daqueles dados. Fixa essa tensão admitida do bronze 65 igual a 50, que é a média entre 40 e 60, né? Então, nessa equação aqui, ó, para encontrar a espessura, que é essa aqui que a gente viu aqui, ó. No caso aqui, o que ele fez? Ele pegou essa equação, isolou a espessura e jogou essa tensão máxima aqui para dentro, para que a gente encontre a espessura mínima para ser adequada para essa coroa. Ele pegou aquela mesma equação, isolou a espessura, falou que a tensão aqui é igual a 50, substituiu aqui, tá vendo? Resolveu a conta e deu que a espessura adequada, já corrigida, ela podia subir, ela podia cair, né? Deu que quanto? Ela tinha dado 66 e tinha dado folga. Então ele recalculou e de 66 caiu para 46 para ficar no limite ali. Beleza. Passou a coroa. Se passou a coroa, passou o sem fim também. E aí, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai aproveitar esses dados aqui, ó, dessas tabelas, tal qual a gente fez lá no exercício lá de helicoidal e de dentes retos, e vai fazer aqui uma apanhada. Vai trazer aqui todas as características geométricas para que esse aqui seja o seu relatório de dimensionamento, para você mandar lá para o pedreiro, para o torneiro, para programar isso aqui na mão, ou programar isso aqui no CNC, para fazer esse conjunto de peças. Ok? E aí, nós finalizamos. Né? Pessoal, eu sei que é complexo, não é simples. Essa questão aqui para fazer as engrenagens, engrenagem cônica é mais chato ainda, é até bom que não está na ementa, mas quem quiser conhecer, é bom correr atrás. Mas é assim que se faz. Né? Não tem como simplificar um negócio que é de precisão, né? Essa mecânica toda de precisão. Né? Um arredondamento errado que a gente faz, isso aqui simplesmente não funciona. Eu tentei aqui facilitar a leitura disso aqui quando vocês forem estudar. Tá?
saber de onde que busca as tabelas, as informações, o que que entra onde, como é que eu faço para converter alguma coisa. E aqui ao final tem esse exercício resolvido. O nosso trabalho não contempla essa questão do helicoidal e do parafuso sem fim. Não contempla essa questão de coroa e parafuso sem fim. O helicoidal vai entrar. Tá? Então, eu passei aqui para vocês, para que vocês conhecessem, para que vocês tenham material. Eu não vou cobrar isso no trabalho. Prova a gente não vai fazer, né? Vai ser só as notas do trabalho mesmo. Né? Porque se eu pedir para fazer um dimensionamento desse aqui, em uma semana vai dar problema. Né? Vai agarrar. Então, considero ministrado essa parte aqui de parafuso sem fim, né, e coroa. O material está aí. Eu já passei a referência desse livro aqui para vocês, que tem mais coisas aqui, tem muitas informações sobre essa questão toda da disciplina de elementos de máquinas que nós temos. E acho que aqui, ó, faltam 3 minutos. Né? Acredito que ninguém vai ter nenhuma pergunta para falar aqui durante a aula agora não, né? Se tiver, depois manda lá no WhatsApp lá que a gente responde, tá bom? Antes de encerrar, alguém tem algum comentário, alguma informação, alguma coisa para falar? Nada, né? Não. Então, beleza, pessoal. Encerramos nossa aula, encerramos esse tema de transmissão parafuso sem fim, coroa também. Sexta-feira a gente vai olhar o último elemento aqui a última unidade desse conteúdo, que é elementos de união e fixação. Coisa bem simplesinha também. A exemplo lá daquele último elemento lá do último módulo de manutenção, esse aqui são só conceitos básicos também. Beleza? Pode ficar tranquilo todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Boa noite. Falou. Boa noite. Ô, John, Opa, pode falar. poder dar uma palavra com você? Você quer ligar ou você quer falar aí? Não, pode ser por aqui mesmo. Então, deixa eu só encerrar aqui a gravação.